Zico já perdeu, marca no comando. Correu, bateu o Toninho, tentou o Zico, fechou, subiu, cabeceou e gol! Flamengo! Ele tinha 14, eu tinha 13 anos, nós jogávamos futebol de salão. Já dava para ver naquela época que realmente ele era um cara muito diferenciado. Então a gente viu os caras passando, os profissionais passando. Quando eu vi o Zico, pô, me arrepiei todo, pô, me deu vontade de pular em cima dele, dar um abraço, dar um beijo, agradecer por tudo, né? Uma vez o pai dele falou assim, ó, Zico, tem que tratar esse garoto bem. Que esse garoto aí vai te ajudar muito, que era eu o garoto que ia ajudar ele muito, né? Depois nós viemos jogar junto, né? Então nós fizemos uma parceria muito bacana, né? Pô, ele foi o nosso grande espelho. E não podia ter outra pessoa melhor do que o Zico, que, ao meu ver, foi o maior jogador que eu vi jogar, né? Olha, é sempre muito gostoso quando a gente vai para algum lugar que a gente é sempre muito bem recebido. Com carinho, né, com alegria, com felicidade, com respeito, né? Então, aqui eu sempre disse que aqui foi sempre a minha segunda casa. Voltar e estar por aqui pela Gávea é muito legal, principalmente que a gente revê grandes amigos. Um dos primeiros, quando eu cheguei aqui hoje, que eu vi foi o Pinheiro. O Pinheiro tem momentos marcantes na minha vida. Não como segurança meu, não. Como amigo, como brincalhão e tal. E até na minha vida particular ele me ajudou. Era o tempo de após-jogo. O Zico, principalmente, tinha do lado de fora ali do vestiário a sua esposa, a Sandra, né? E a sua mãe esperando, Dona Matilde. Era aquele cara comum, de respeito ao pai, respeito à mãe. Eu vou começar do início, como dizendo, entre aspas, né, cara? Eu tive a oportunidade de fazer um teste no Flamengo. Eu tinha muita vergonha, eu pedi para um primo meu fazer esse pedido para mim, porque se eu tivesse a chance de passar, eu iria conhecer o Zico de perto, porque sempre foi o meu ídolo. Falar do Zico é sempre um prazer, né? Mas o Zico foi um espelho pra gente que estava começando, né? E viemos depois. Ele foi uma grande referência para mim, pro Adílio, pro Tita, pro Júlio César. E não só como atleta, mas como ser humano, cara. Era uma pessoa que eu sempre respeitei, desde criança, né? Desde adolescente. Aprendi a gostar dele, pela forma com que ele encarava o profissionalismo. A relação com o Galo sempre foi muito fácil, né? Primeiro pela questão do respeito técnico. Essa é a primeira coisa. E como ele nunca se colocou como a estrela do time, né? Apesar de ser, ele nunca se mostrou isso. Então eu me lembro dos episódios quando ele ia renovar o contrato, que todos nós ficávamos na torcida para ele renovar bem o contrato, porque automaticamente ele estaria puxando toda a rapaziada, né? Ele sempre estava numa categoria acima da minha, né? E eu, quando o escolinha aqui, ele era infanto juvenil. Eu, quando infanto juvenil, ele era juvenil, né? E aí foi quando nós começamos a ter mais contato, né, com o Zico, né?
E até porque eu e o Júlio César de Guedes, né, que a gente era um dos melhores jogadores na categoria de base, né? Ele chamava sempre nós dois para poder ficar no banco lá, daquele timaço do juvenil que tinha aqui no Flamengo, que era ele, Geraldo, Rondinelli, Cantarelli, Jaime, Léo Salles, né? Nós iniciamos por volta dos 14 para os 15 anos, que era uma idade de adolescentes, né? Onde a gente estava começando a nos formarmos em caráter, em entrega, em começar uma profissão que muitos frutos bons nos deu. E ele realmente foi a figura mais diferenciada em tudo aquilo que a gente pôde conhecer em relação à sua família, ao seu caráter, à sua liderança. Eu ia pro Maracanã ver Zico jogar. Uma vez a gente foi jogar em Cabo Frio lá, eu fiz de tudo, mas não consegui entrar lá no vestiário e tal, pô. E quando eu cheguei, passei, porque o juvenil, ele treinava do lado do profissional. Então a gente viu os caras passando, os profissionais passando. Quando eu vi o Zico, pô, me arrepiei todo, pô. Me deu vontade de pular em cima dele, dar um abraço, dar um beijo, agradecer por tudo, né? Então, pra gente que vinha, né, logo em seguida, e a gente tinha todo um caminho para frente, toda uma trajetória pela frente, pô, ele foi o nosso grande espelho. E não podia ter uma outra pessoa melhor do que o Zico, que, ao meu ver, foi o maior jogador que eu vi jogar, né? Conheci o pai dele, a mãe dele, né? Eu lembro que até eu falei com ele que uma vez o pai dele falou assim, ó, Zico, tem que tratar esse garoto bem, que esse garoto aí vai te ajudar muito, que era eu o garoto que ia ajudar ele muito, né? Então o pai já está premeditando alguma coisa. Depois nós viemos jogar junto, né? Então nós fizemos uma parceria muito bacana, né? O Flamengo tem escrito na parede lá, craque o Flamengo faz em casa, é isso? Muito bem, lá em Quintino, na casa do seu Antunes, dona Matilde, devia estar escrito, craque a família Antunes faz em casa. Porque, ó, Edu, Antunes, Nando, Zico, ainda tinha o Tunico, que não foi profissional de futebol, mas era um baita de um peladeiro, jogava pelada comigo. Então, primeiro, reverenciar seu Antunes e dona Matilde por ter produzido todo esse elenco de craques fantásticos aí. O meu pai eu levei ao perfeccionismo. Meu pai virou um grande alfaiate ali no centro da cidade. E ele só tinha uma pessoa que auxiliava ele, o seu Antônio. E o seu Antônio acabou casando com a minha prima, Linda, Ermelinda, que foi quem deu o nome, adotou o nome de Zico. Foi ela que pediu ao meu pai, para, em vez de ficar de Arthurzinho, Arthurzico, de fosse só Zico. O meu pai costumava dizer, bom, não tem nada demais falar isso, porque é a coisa mais natural da vida, né? Foi o último pingo, ele tinha mais pingo para dar. Então, o Zico foi o último pingo da vida dele, em termos de fertilizar a dona Matilde, né? E que coisa que ele acertou em cheio, né? Danadinho, meu pai não era mole, não. Tinha dias na escola que eu saía 3 horas. E aí eu ia lá para a alfaiataria do meu pai, porque eu todo dia vinha com ele. Então eu às vezes saía mais cedo e ia lá. Tinha um bar lá do Alemão que tinha um sanduba bom lá de queijo com salaminho. Eu ia lá pensando em uma fome, né? Meu pai era muito conhecido. A alfaiataria dele era quase esquina da Rua Uruguaiana. Lamartine Babos só fazia terno com meu pai. Ciro Monteiro, o Ademir fez uma vez. E o Zico ia muitas vezes para lá e o Zico adorava ver o meu pai cortando o tecido, né? Ele achava aquilo uma obra de arte. E era mesmo, eu olhava e não entendia nada, né? Como era difícil aquilo. Meu pai estava lá fazendo, cortando os ternos e tal. E aí eu ia provar, aí ele provava. Aí o cara lá, e o terno estava impecável no cara. Aí ele falou assim, volta daqui a 2 dias para a gente provar de novo. Cliente meu não retorna aqui para reclamar. Eu vou, só vai embora quando já não tiver tudo, nada para fazer, zerado. E aquilo demonstrava o quê? Um perfeccionismo, né?
Não tinha jeito, tinha que entregar e realmente ninguém ia lá reclamar, não. Não sei também se ele assustou os clientes de tal forma, mas ele repetia. Se o cara tivesse que provar 10 vezes, provava as 10 vezes. Então isso eu vi de perto, né? Ele cresceu aprendendo a não fazer as coisas erradas que a gente fazia. Porque o Zico sempre foi perfeccionista, sempre, desde criança. E a minha mãe fazendo tudo em casa, né? Lavando, cozinhando, fazendo compra, dando de comer para todo mundo. Cara, era verdadeira dona de casa. Então, depois de um certo tempo, a gente começa a ajudar, né? Foi importante na minha formação nesse sentido. Ele sabia como ordenar a vestimenta dele, né? Os armários dele eram tudo bonitinho, tudo ajeitado, único. O resto é tudo bagunçado, mas o dele era tudo certinho. As finanças, tinha lá o cofrinho dele, tudo organizadinho. Contava aquele dinheirinho todo dia naquele cofrinho, né? Entendeu? Ele é responsável muito cedo. Posso até ter me tornado chato nesse sentido, mas se eu daqui perguntar, Sandra me perguntar alguma coisa, onde é que está a coisa tal? Eu vou dizer para ela onde é que está no meu closet tudo. Eu sei de cabeça tudo que tem lá, o que eu fiz, o que eu mexi, o que eu não mexi. O nosso Papai Noel de todos os anos era camisa, calção, meia, chuteira, bola, a bola pequenininha, que era de couro também. Meu pai ficava endividado o ano inteiro, mas dava aquele presente de Natal. Então eu tinha 7, 8, 9, 10 e 11. O primeiro que foi o Antunes, ganhou a camisa 9. O Nando ganhou a camisa 11. Veio o Edu, ganhou a camisa 10. Tunico ganhou a 7. Eu ganhei a 8. Se você me perguntar por que essa escolha dos números, aí é com meu pai. Aí ele não está mais aqui, ninguém sabe por quê. Mas o primeiro 10 para nós, Edivaldo Alves de Santa Rosa, sabe quem é? Dida. O Zico não falou isso para você, não? Que uma das primeiras palavras que ele disse foi Dida, não mamãe nem papai. Dida, Dida, porque a gente só falava em Dida dentro de casa. Eu nasci em 53, 55, o Flamengo foi tricampeão. E o Dida fez os 4 gols. Então lá em casa o Dida era o ídolo, só se falava Dida, Dida. E aí já viu, né? Deve ser aquela coisa de vai criança, Dida, Dida. E aí eu devo ter falado Dida também. O meu pai tinha a cadeira da tribuna de honra lá de cima, no 6º andar, saía do elevador, né? Porra, 6º andar, primeira vez que eu saí do elevador que vi aquilo, eu chorei. Falei, não acredito que o Maracanã seja isso, né? Imagina aquele impacto para uma criança. A nossa visão, por muitos anos, do jogo, ela era do 6º andar. A gente via, tinha esse privilégio de ver. Então, a memória visual nossa foi aperfeiçoada. Se eu fechasse o olho no Maracanã, eu sabia onde que eu estava. Tudo, através de faixa, através de caras que estavam atrás do gol. Então, na hora de chutar, se eu estou de costa aqui, o gol está aqui, eu estou de costa. Se eu vejo lá uma bandeira que está sempre lá, um jornalista que está sempre ali, eu guardo aquilo, eu sei que eu posso virar cruzado, que eu vou acertar o gol. Então, domino a bola, eu tenho toda a visão do campo. Aqui na Gávea é a mesma coisa, que fazer todo dia. Ele tinha 14, eu tinha 13 anos, nós jogávamos futebol de salão. Ele jogava no time do pai do Amarildo, né, no Processo, e eu jogava no Sírio-Libanês. E as duas instituições não eram federadas, né, não disputavam o campeonato oficiais de futebol de salão naquela época. E a gente jogou algumas vezes contra, porque existiam esses torneios que faziam. Como a gente não era federado, a gente participava desses torneios, né? E já dava para ver naquela época que realmente ele era um cara muito diferenciado, principalmente pela habilidade, como ele fazia as coisas já com 14 anos de idade. O Zico apareceu, na verdade, para nós. Eu trabalhava na Rádio Globo na época, o Valdir Amaral era o nosso chefe. E o Celso Garcia era locutor esportivo, era o segundo narrador esportivo da rádio, era muito amigo da família Antunes, muito amigo do Edu, do Antunes e tal.
E o Celso foi quem viu o Zico jogando bola no timezinho dele, que era o Colômbia lá. E tinha uma quadrinha deles em casa mesmo, eles jogavam por ali. E o Celso chegava na rádio e dizia, só tem um garoto na família que joga muita bola, mas joga mais do que todo mundo e tal, não sei o que. Todo dia ele falava isso, mas ninguém via, porque o garoto estava lá em Quintino. Aí ele levou o Zico para o Flamengo para fazer os testes lá na base, aquela coisa. Tinha que trazer chuteira, calção e meia. Na época, a peneira, a experiência era assim. E lógico que sempre gera muita expectativa, né? Só que o meu veio no dia errado, né? Em vez de vir no dia da escolinha, vir no dia do infanto juvenil. E aí eram os caras de 17 anos. Então foi meio complicado. Mas brinquei um pouquinho lá e tal. No dia seguinte é que era o treino da escolinha mesmo, aí que valeu. Então foi uma sensação muito boa, porque eu também treinei na sexta. Domingo já tinha um jogo da escolinha aqui na Gávea, eu já joguei, já fiz gol, então já caminhei tudo numa boa. E durante o primeiro mês, todos os dias de treinamento, o Celso Garcia, quem me trouxe, estava de férias e eu vinha com ele. Eu me lembro bem que o Zico devia ter uns 14 anos, estudava ali na escola Rivadavia Correia, na Presidente Vargas, pertinho da Central do Brasil, e o Celso Garcia passava com aquele Fusca azul para pegar o Zico para levar para treinar no Flamengo. Aí depois é que eu tive que fazer um esquema, porque você com 14 anos, teus pais, como é que você tem que pegar trem, pegar ônibus? Aí já começa também a fazer umas amizades, você vem junto com um colega que vai treinar com você, encontra, vem 2, 3. A partir daí, o Zico começou a evoluir nas categorias de base do Flamengo, mas tinha um problema, parece que teve um problema de... O Flamengo não queria se responsabilizar pelos custos dele, de passagem para vir para o treino, ir para o colégio, uma coisa dessa. E aí deu um curto-circuito na relação deles ali, que eu não sei te explicar exatamente qual foi. Eu sei que no Vasco havia um treinador chamado Célio de Souza, das divisões de base, tinha um irmão chamado Carlinhos de Souza, que era o supervisor, e tinha o patrono do futebol juvenil do Vasco, que era o seu Tadeu Macedo, que era um homem muito rico, um português muito rico. E aí o Célio de Souza soube desse problema e pediu ao seu Tadeu Macedo que investisse no Zico e levasse o Zico do Flamengo para o Vasco. Eu acho que se fosse pro Botafogo, Fluminense, meu pai até aceitaria. Falou, pro Vasco você não vai de jeito nenhum. E olha, bateu na trave. O que aconteceu foi que o Celso Garcia soube disso e o Celso Garcia quase teve um neném. Ele virou bicho, foi pro Flamengo, começou a falar com todo mundo até que chegou no Elal. E aí explicou ao Elal o que estava acontecendo e o Elal resolveu então ele patrocinar a vida do Zico ali, ajudar o Zico no seu crescimento. Ou seja, tudo que o Zico precisava. Além do mais, colocou o Zé Roberto Francalassi, que era um senhor preparador físico, para moldar o Zico, para deixar de ser galinho e ser galo de briga como é até hoje. Ele teve que fazer um trabalho, porque ele era muito franzininho, né, muito fraquinho. Ele fez um trabalho com o Francalassi para ganhar corpo, né, para ganhar musculatura, né, para poder enfrentar o que ele enfrentou a nível profissional, né? O primeiro jogo que eu vi do Zico, que ainda era um infanto juvenil, sei lá, não era nem juvenil, lá em Conselheiro Galvão, no estádio Madureira, que eu morava lá e tive o prazer de ver. E depois fui saber que era ele, né? Porque a gente antigamente as informações eram, né, incipientes demais, não eram essas coisas. Hoje, né, você bota no Google, bota não sei o quê, tudo vem. Antigamente era um jornal que só tinha no dia seguinte e tal. E aí você, só que eu acompanhava, era maluco, então eu sabia os jogadores. E eu tive o prazer de ver o maior astro e ídolo do Flamengo jogar desde criancinha. Bom demais. Eu já estava ali com 17 anos, eu não sei se foi 70 ou se foi 69, eu posso estar fazendo confusão. Foi o primeiro campeonato mesmo, que antes a gente jogava domingo, ia viajar por esse interior do Rio, só amistoso, sabe? Jogava em tudo que é campo aqui do Rio de Janeiro, a escolinha do Flamengo e tal, muitos jogos na Gávea, mas o primeiro campeonato mesmo foi esse, o Campeonato Carioca, de escolinha. E eu fui o artilheiro e bati o recorde do Dionísio, que era de amadores, o Dionísio tinha 26 gols, eu fiz 27 nesse campeonato. E o Flamengo foi campeão.
né? Então, foi ali que já começou, pô, cara, esse garoto aí e tal, vamos pensar direito. Então, esse foi a primeira vez que eu pensei realmente em questão de profissional e tal, mas antes não pensava muito, não. Eu fui para o Flamengo jogar salão em 69, 70 e ele já estava, eu acho que no campo. E a gente só veio se reencontrar depois em 1974, né? Ele já tinha subido para o profissional e eu estava subindo exatamente naquele ano. Foi quando a gente terminou jogando, eu terminei jogando no final do Campeonato Carioca e a gente foi campeão pela primeira vez naquele ano. Em 73 mesmo, eu com idade para jogar para o juvenil, eu já subi direto. Eu e o Jaime, a gente subiu, já ficou direto no profissional. Aí eu assumo de titular, expectativa muito grande no clube. E você ganha, o artilheiro do time e campeão, eu acho que não foi só para mim, mas foi pro Cantarelli, pro Rondinelli, pro Júnior, pro Geraldo, pro Julinho, para todo mundo, cara. Foi muito legal. Então eu acho que isso mostrou que a gente não era bom só embaixo. Júnior na lateral direita, graças ao Seu Bria, porque o Seu Bria que falou para ele, ó, meio campo tá meio complicado, melhor você ir para um lado, porque ele era reserva do meio campo dos juniores, né? Entendeu? Aí o Seu Bria, ó, aqui na direita tá tendo brecha. E aí ele foi e se deu bem, né? Eu joguei com o Galo, com o nosso querido Zico, nosso querido Arthur, desde a base, com os 14 anos de idade, até aos 28, foram 14 anos de convivência. Então, eu tinha que aprender alguma coisa, né, de fazer a leitura do que ele me mostrava em campo. A habilidade que ele tinha, eu tinha que mostrar a minha vontade. Eu tinha que botar essa leitura para evitar gols, para me entregar que não fosse revertido em gols do adversário. O Rondinelli, porra, não foi apelidado de Deus da raça à toa. Ele teve um jogo no juvenil ainda, no Maracanã, numa preliminar, Flamengo e Bangu. O jogo tava chato, e tal, 0-0. Aí nós fomos pro intervalo e tal. Aí ele foi lavar o rosto. No que ele foi lavar o rosto, a pia dele, né, caiu. E ele tava com a mão embaixo, aí cortou aqui. Cara, fez um lanho aqui, abriu tudo. E ele não quis dar ponto, não. Ele meteu uma atadura, enfaixou tudo e vou voltar para dentro do campo. Voltou. Aquilo deu um ânimo na gente. Porra, se o cara fez isso, a gente tem que fazer dobrado ainda. Levou 11 pontos depois. E aí, cara, aquilo, para nós, ele ficou o símbolo da raça do Flamengo e tal. E tava quase todo mundo ali daquele time nosso, né? Então o Rondi, a gente tem um carinho, um amor por ele muito grande, cara. Eu vejo que essa marca, né, que a gente conquistou da geração Zico, iniciou com esse gol que concretizou toda uma geração de vitoriosos, porque a gente passou por algumas adversidades em relação a campeonatos anteriores e a gente vinha dentro de uma formação da base do Flamengo. A gente tinha batido na trave em 75 e 76, né, com as decisões que foram perdidas nas disputas de pênaltis. Mas a gente tinha certeza que ia sair alguma coisa dali, né? Pela alquimia que começou a se encontrar com gerações, né? E depois de uma perda de um desses jogos, a gente se reuniu, conversa muito mais naquele dia, porque o Tita tinha perdido o pênalti, era garoto, estava subindo profissional, e foi uma forma até da gente dar um suporte para o Tita, né? Porque era um talento muito grande, como terminou mostrando. É uma sensação, um vazio que você sente no corpo, né?
por gerar uma expectativa muito grande, né? De você poder dar o título e aí você perder. Apesar de não ter sido aquele pênalti que ocasionou a derrota, aquilo ali deixou de ganhar. Que aí o Vasco, o Roberto ainda fez, aí o Geraldo veio, mas aquilo desestabilizou. Porque foi uma, tipo daquela coisa, estava todo mundo confiante porque o título já vinha. E essa expectativa que você gera para todo mundo é muito ruim. Então, para mim, foi um baque muito grande. Ninguém entendeu nada, né? Porque acabou o jogo, a gente perdeu e nós fomos para o Barril 8000 lá no Arpoador. Eles estavam comemorando, ninguém estava comemorando nada, né? Aquilo era somente uma forma que se encontrou para poder dar um suporte para o Tita, que estava subindo, né? Incomodou muito a Boca Maldita. Porque quando acabou o jogo, a gente ia entrar de férias e vamos conversar. Tanto é que foram os jogadores e a comissão técnica. Nós não fomos lá fazer festa. Fomos lá para conversar e para dar apoio moral ao Tita. Que ele entrou naquele jogo só para isso, para bater o pênalti. Que ele batia na base também e tal. E aí a gente foi para lá e começou, cara, porra, a gente ganhou em 74, mas 75 não disputamos, 76 não disputamos, 77 a gente perde, também não teve final. Cara, esse time vai ser desfeito. Só que a partir dali as coisas parece que começaram a se encaixar. Aí veio 78, né? E o gol do Rondinelli, pra gente, foi meio que né, uma forma de, sei lá, não vou dizer nem desabafo, mas de alívio. Nós tínhamos um fotógrafo aqui, vinha muito no Flamengo, o Tchê, acabou se tornando o churrasqueiro das conquistas nossas. A gente tinha um sítio de um amigo lá em Jacarepaguá e a gente fazia nosso churrasco lá, das conquistas. E foram muitos churrascos. Nosso querido e saudoso Tchê, que a gente chamava, era um uruguaio que era fotógrafo na época e estava atrás do gol e era um flamenguista ferrenho. E naquele momento o Tchê foi muito eficaz. Dico, corre, tá acabando o jogo. Tá acabando, bate logo. Deu um berro lá, né? Aí eu falei, tá bom, porque a gente não tinha noção do tempo. Sabia que estava no final, mas não tem quanto tempo tinha. E o Zico, ele surpreende todo mundo, porque no momento daquele ele tinha que estar exatamente dentro da área para incomodar 2, 3 defensores. Peguei e já fui logo lá pro canto, né? E os caras lá da geral, vai para área. Aí, quando eu olhei que o Rondinelli estava lá, eu falei, procurei logo o Rondinelli, cadê ele? Que era o único que cabeceava nosso time de saltar, assim. Aí ele tá lá, ele deu fez aqui assim e tal, daqui a pouco ele partiu. Do que ele partiu, eu levantei a bola. Ele não cruza, ele simplesmente alça, sabendo que a sabedoria dele, de que eu tinha uma boa impulsão e poderia ganhar. E a bola foi certinho onde é que ele estava. E aí ele meteu a testada. Eu acho que o Abel perdeu o tempo da bola, ele subiu antes. E aí, quando o Rondinelli estava testando, ele já estava descendo. Na maioria dos gols que fiz, e esse sendo realmente o mais importante, eu conseguisse sobrepor a minha impulsão em relação aos zagueiros adversários. E tive a felicidade de testar essa bola com firmeza e a gente ser lembrado, né, por toda essa geração, por toda essa geração Zico, por toda essa geração da nação rubro-negra. Prepara-se Zico, bateu pingado na pequena área, é gol do Flamengo! Gol do Flamengo, me parece Rondinelli, entrando de cabeça! Aquela vitória, aquele gol, porra, quando saiu, a forma como estava, se a gente empata o Vasco, íamos ter mais 2 jogos para disputar o título.
Se a gente ganha, e a gente vinha massacrando o Vasco em cima, o Vasco... E então, cara, quando eu levantei a bola para ele, foi direcionada, quando a bola entra, cara, é um negócio, é uma explosão enorme para todos. Então eu me arrepio até hoje por causa disso. É o único gol de todos do Flamengo que eu vejo e me arrepio. Nenhum gol meu eu me arrepio, mas o dele, não sei, é coisa que... por todo aquele momento, né? Que eu acho que se não tivesse aquele gol, não teria nada daquela geração ali. O Zico fazia tudo, o Zico batia falta, o Zico fazia gol bonito, o Zico ajudava a defender, o Zico era um jogador completo. O Zico era tudo isso, um bom homem, um bom colega, uma boa inspiração para os mais jovens. Eu aprendi muito com ele, entendeu? Fiz muitos gols com ele. Eu só falava, é só lançar um abraço, é só lançar um abraço. Fez os gols quando devia fazer. Até brinco com ele, que fica chamando de artilheiro das grandes decisões. Eu falei, dá uma metadezinha aí pro teu companheiro, né? Ele ri muito, que ele botou lá nas camisas. Eu falei, bota aí quem deu a bola pra você na camisa também.